Muito boa noite, seja bem-vindo à nossa live de número 33. Hoje uma live diferente, vai ser uma live de perguntas e respostas sobre dores articulares, dores musculares, né, que é o principal assunto que a gente tem falado por aqui. Já passamos por 32 outros temas, né, relacionados a questão de dores, né, a questão de fortalecimento do corpo, o papel do exercício físico para ajudar a gente a melhorar a dor, né? Inclusive, na semana passada, eu ensinei alguns exercícios para fortalecer o core, né, que é a nossa, eu expliquei nessa live que é a nossa armadura, né? São as musculaturas que ajudam na estabilização da nossa coluna. Então, abdômen, músculos das costas, os glúteos, né? Quem perdeu, que foi uma aula prática, dá uma olhadinha aqui, tá? No perfil e também no meu canal, porque lá também tem todas as lives postadas, né? Uns 2 dias depois a gente consegue estar disponibilizando essas lives lá. Eu deixei caixinha de pergunta, né? Então, muito obrigada a todos que mandaram as suas dúvidas. E é claro que quem estiver aqui ao vivo comigo também poderá perguntar e ter sua resposta respondida, né? Eu acredito, se estiver dentro dos meus conhecimentos e se eu puder responder, vai ter a sua pergunta respondida aqui hoje, certo? E acredito que muitas das dúvidas que vão ser trazidas aqui podem ser dúvidas de vocês ou coisas que talvez vocês nem pensaram em perguntar, né? E aí vai estar sanando uma dúvida possível que vocês tenham. Eu coloquei dúvidas que foram enviadas pelas pessoas nas caixinhas. Eu também acrescentei algumas dúvidas de pessoas, né, reais, de alunos que já vieram até mim, me perguntaram, próprios alunos do meu programa online também já vieram até mim e perguntaram de alguma forma. Então, eu tentei reunir essas principais perguntas fazendo um top 10, né, dentre as perguntas enviadas, dentre as perguntas recorrentes feitas para mim. Tá? E nós vamos falar, então, sobre vários assuntos, né, relacionados a esse grande tema, né, que são as dores articulares, dores musculares, que todo mundo, em algum momento da vida, passa por elas, né? Inclusive, nós vamos falar da dor pós-exercício, vamos começar falando sobre ela, tá bem? Então, se você conhece alguém aí que vive se queixando de dor, uma dorzinha aqui, uma dorzinha colar, dorzinha na lombar, né? Como é comum, né? Uma dor na lombar ou dor no ombro, enfim, pega o aviãozinho, manda para essa pessoa, convida para assistir a live aqui com a gente, porque hoje a gente vai falar de diversos assuntos, né? Porque essas perguntas, elas abordam diversos assuntos diferentes. E se você tiver sua pergunta, pode perguntar a qualquer momento aqui no chat que eu vou fazer uma pausa e vou ler as perguntas e procurar responder as suas dúvidas, tá bem? Então, como eu disse, hoje é a live número 33, todas as outras lives estão salvas, tá? Aqui no perfil e no meu canal, então dá uma olhadinha se você perdeu alguma coisa, tem aula prática, tem aula teórica, enfim, várias aulas, né? E antes da gente começar a responder a primeira pergunta, que é por que sentimos dores musculares após o exercício físico, que essa é uma dúvida bastante recorrente, eu quero convidar vocês para participar do meu workshop online, tá? Gratuito, que vai acontecer no dia 1º de junho. Vai ser ao vivo, às 8h30 da noite, numa quinta-feira, tá? Para participar, basta se inscrever clicando no link que está aqui na bio do perfil. Então, é só ir lá na bio do meu perfil, né? Clicar lá na minha fotinho e na bio do meu perfil, mas espera terminar a live antes de fazer isso. Anota aí só para não esquecer, depois eu dou mais uma lembrada também. Clicar naquele link, aí vai abrir uma página, né? Você vai colocar o seu nome e o seu e-mail, aquele e-mail que você olha, tá? Porque vão ser enviadas informações para você concluir a sua inscrição, tá bom? E também o link para você participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro de tudo, tá? Receber conteúdos, né? Ficar por dentro de tudo que vai rolar nesse evento para não perder nenhum detalhe,
tá? Nesse evento eu vou mostrar, eu vou apresentar para vocês uma oportunidade de vocês se livrarem das dores, tá? Dores musculares, dores articulares, dores agudas, dores crônicas, né? Vou mostrar para vocês uma oportunidade de vocês se livrarem dessas dores e melhorar significativamente a qualidade de vida de vocês sem sair de casa, sem precisar sair de casa, tudo aí na sua casa, como várias coisas que eu já ensinei aqui nos meus conteúdos, tá bem? Então, se você quer saber como é possível fazer isso, se você quer entender quais são os principais erros que as pessoas cometem, né, ao tentar se livrar das dores e qual é o caminho para a gente conseguir se livrar das dores, porque muitas vezes nós vamos ter essa pergunta aqui para responder, às vezes a gente toma um remédio, a dor passa por um tempo, né, realmente, porque o remédio tem essa função de aliviar o sintoma, mas daqui a pouco ela volta, né, então a gente precisa entender quais são as causas dessa dor e agir da forma correta, porque senão ela vai e volta. E muitas vezes volta em outros pontos do corpo, tá bem? E olha, eu tenho recebido pessoas de todas as idades. Essa semana mesmo, começou uma moça a fazer consultoria comigo, ela tem 20 e poucos anos e já tem questões de dores na lombar, né? Então, é uma coisa que acontece com todo mundo. Eu fui ter as minhas primeiras crises de dor também com 20 e poucos anos, né? E aí a gente começa a pensar, caraca, se eu tô com essa idade, né? E já tô sentindo já tô tendo esses episódios de dor, eu preciso fazer alguma coisa para evitar que lá na frente eu tenha problemas maiores ou até a perda da minha autonomia, né? Porque eu acho que ninguém quer perder a sua autonomia, mesmo quando tiver com mais idade, né, lá na frente, perder a autonomia de não conseguir levantar da cama, de não conseguir fazer as suas coisas, porque não tem condição física para isso, né? Então a gente precisa começar a agir o quanto antes. E é por isso a importância desse workshop que eu farei no dia 1º. Então não deixa de se inscrever, tá? É gratuito, o link tá lá na bio. Se inscreve e acompanha os e-mails, entra no grupo para você não ficar fora de nada, tá bom? Muito bem. Então, a primeira pergunta, como eu disse, é por que a gente sente dor muscular após o exercício físico, né? A pessoa pensa, poxa, tô indo lá fazer exercício para aliviar minha dor, e aí eu fico todo dolorido, né? Toda dolorida lá nos meus músculos das pernas, nas duas pernas, nos dois braços. Então, a dor muscular após o exercício, ela é conhecida como dor tardia, tá? Ela acontece por conta de microlesões que o exercício causa lá dentro da fibra muscular, tá? Por causa, né, do esforço físico, por causa de fazer a contração, né, a contração e a extensão desse músculo, tá? A contração e o relaxamento desse músculo. Essas lesões, então, vão desencadear uma resposta inflamatória e reparadora, mas essa é a dor boa, não é a dor ruim. É a dor que significa que o seu músculo está trabalhando, que a massa muscular está sendo desenvolvida, né? É aquela dor benéfica, tá? E acaba resultando, então, nessa sensação de dor. Geralmente acontece, por exemplo, nas duas pernas, nos dois glúteos, né? Nos dois lados dos glúteos, nos dois braços, né? Nos dois lados do peito, em todo o abdômen. Então, é uma dor que geralmente não é num ponto específico, como numa articulação, por exemplo. É uma dor bem localizada no meio do membro mesmo, tá? No centro do membro mesmo. Então, é uma dor comum. Geralmente, quando a gente começa a fazer exercícios, ela chega até a ser forte, durar em torno de 3 dias, tá? Começa a doer, por exemplo, eu fiz exercícios hoje. Vai começar a doer um pouquinho amanhã. E aí, no 3º dia, é que ela vem com mais intensidade. E depois ela começa a passar de novo, ela começa a reduzir de novo. Aí a próxima vez que você for fazer exercício, você vai perceber que vai ser um pouquinho menos, né? E vai diminuindo mais. Isso acontece porque vai gerando uma adaptação no nosso corpo vai se acostumando com aquele exercício.
né, com aquele treinamento, e aí vai ficando mais tranquilo, a gente já não sente mais tanta dor. Aí nós vamos sentir de novo quando a gente trocar de treino, quando a gente aumentar a intensidade daquele treino, quando a gente parar uns dias de férias e voltar a fazer exercício, tá? E por isso que é bom não ficar muitos dias, né, de intervalo dos exercícios, porque senão a gente está sempre causando um estímulo, né, mais forte para o nosso corpo e essa dor acaba acontecendo sempre, né? Então, por isso que é bom ter uma regularidade também nesse sentido. Quais são os principais fatores que contribuem para as dores articulares? Será que tem alguns fatores que podem né, fazer com que se desencadeiem essas dores articulares, né? Lembrando que as articulações são as nossas dobradiças, né? As dobradiças do nosso corpo. Então, as principais causas estão entre lesões, né? Muitas vezes a gente machuca, né? Torce o tornozelo, machuca o punho, enfim. Então, isso é uma lesão, né? Também artrite, né? Inflamações, o uso excessivo de determinadas articulações. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho, um dia a dia, que exige bastante dos meus ombros, eu elevo bastante os braços, cabeleireiras, né? Eu tenho aluna cabeleireira também, que fica lá fazendo escova o dia inteiro, né? Começa a doer o ombro, então é um esforço repetitivo e isso pode causar dor articular também. Tá? Questões posturais, desvios posturais, né? Tem alguns desvios posturais que são congênitos. Eu tô com 3 casos, né, de escoliose em jovens, né? Em torno de 15, 17, 20 anos, né? Então, a escoliose é um fator congênito, né? Pode ser hereditário, enfim. Só que se a escoliose é uma curvatura em S, né, ou em C na coluna que acontece para as laterais, e aí se a pessoa não faz exercícios, né, para dar suporte para aquela coluna mesmo quando jovem, essa curvatura vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e aí quando chega lá, né, uma certa fase, lá pelos 30 e poucos anos, quando começa a dar as primeiras crises de lombar, de dores nas costas, enfim, a pessoa vai fazer um exame e descobre que tem uma hérnia, tá? Por quê? Porque aí tem uma curvatura aumentada lá na coluna, né? E acaba gerando pressão no ladinho lá do disco e acaba ocasionando a hérnia de disco, tá? Então, questões posturais também podem causar dores. A idade avançada, sim, né? Nós sabemos que a idade avançada contribui para algumas coisas, porque, né? A gente começa a ter enrijecimento, né, perda de tecidos, enfim, desgaste, né, por conta dos nossos hábitos de vida e tudo mais. Às vezes, o fato de nunca ter feito atividade física também influencia, fatores hereditários, doenças crônicas, enfim, né, e condições médicas subjacentes, né, anteriores ou junto, né, com o problema que está sendo sentido na articulação. Então, é muito importante identificar a causa, né, para conseguir encontrar, né, ter um direcionamento de um tratamento adequado, tá? Mas, na maioria dos casos, vou defender o meu assado, né? Vou trazer a brasa o assado para minha brasa, enfim, que os exercícios físicos ajudam em boa parte, se não praticamente todas essas dores, né, articulares e musculares. Qual que é a dúvida que surgir, gente, vai perguntando aí, tá? Eu tô colocando aqui perguntas como eu falei para vocês. Eu fiz o top 10, tá? Entre dúvidas que as pessoas mandaram, dúvidas que já chegaram até mim em outros momentos, de diferentes formas, tá? Só pra gente ter um segmento legal aqui, coisas bem diferentes, tá? Qual é a diferença entre dores crônicas e dores agudas, né? Muitas pessoas não sabem a diferença e não tem nada de errado com isso, né? Quem não é do meio da área da saúde não tem a obrigação de saber, mas é importante, tá?
Então, as dores crônicas são aquelas dores persistentes, que elas duram mais de 3 meses, né, por um período mais longo. Então, começa a sentir, né, mas aquela dor persiste, não é uma dor insuportável muitas vezes, até porque quando é insuportável a gente não tem muita alternativa, né, acaba tendo que buscar um médico, enfim. E elas podem ser súbitas, né, intensas. Súbitas intensas são as agudas. Então, são aquelas dores assim que duram por mais tempo, né? Aquela dorzinha que você vai sentindo, sente um pouquinho hoje, amanhã ela aumenta de intensidade, depois dá uma diminuída, e ela vai persistindo, né? Por mais de 3 meses, geralmente. E as dores agudas, então, sim, são aquelas dores súbitas, aquelas dores intensas, né? Então, por exemplo, se eu torci o tornozelo e senti aquela dor, né? É uma dor aguda, uma dor que está acontecendo logo em seguida, né? Causada por algum motivo, né? E elas geralmente duram pouco tempo, né? Às vezes pode ter uma inflamação também, acontecer uma inflamação, uma tendinite, uma bursite, e vai durar por um período de tempo até passar a inflamação, claro, se você procurar o tratamento adequado, né? E é importante também procurar, né, esse tratamento especializado. A gente vai falar sobre o médico, sobre o fisioterapeuta, sobre o profissional de educação física, numa dúvida que tem daqui a pouco, né? Mas também pensar numa abordagem multidisciplinar, porque às vezes a gente não tem uma dor só por causa de um motivo, né? É importante identificar, mas fazer aquele trabalho multidisciplinar para poder tratar daquela dor de maneira efetiva, tá bom? Seguindo, eu tô um pouquinho resfriada, não sei se vocês perceberam pela minha voz. Quem acompanha as lives aí mais seguido, então a garganta seca bastante e aí eu vou ter que parar um pouquinho mais para beber água, mas não podemos deixar de fazer a nossa live por conta disso, né? Vamos lá, toda terça às 20 horas. Quais exercícios são recomendados para aliviar as dores nas costas, tá? A dor nas costas é uma das dores assim mais recorrentes, assim, até porque as costas têm vários pontos, né? Da nossa coluna, a gente tem a coluna cervical, tem a coluna torácica, tem a coluna lombar, né? E muitas pessoas, assim, até nos hábitos do dia a dia, no seu trabalho, é difícil. Não é difícil, mas é mais comum ter pessoas que trabalham mais tempo sentadas do que pessoas que trabalham o dia todo em pé, né? E aí ficar nessa mesma posição sempre sentado pode favorecer o surgimento dessas dores, né? Então, por isso é importante fortalecer o nosso core, que foi tema da semana passada, da live da semana passada, que são as musculaturas que fazem a armadura ao redor da nossa coluna, tanto na parte anterior com o nosso abdômen, quanto na parte posterior com os músculos das nossas costas e os nossos glúteos, tá? Os glúteos também fazem parte do core e também precisam ser fortalecidos, tá bem? Então, o fortalecimento dessas musculaturas, né? Alongamentos, enfim, também trabalhar questões de mobilidade, porque muitas vezes falta um pouco de mobilidade no quadril, ou tem um encurtamento de musculatura no posterior de coxa, e aí acaba influenciando na nossa postura da lombar, né? Fraqueza, por exemplo, nos músculos aqui das costas, podem influenciar na postura dos ombros caídos para frente, né? E isso pode acabar desencadeando uma má postura, que vai acabar desencadeando uma dor. Então, o fortalecimento dessas musculaturas, o alívio das tensões também nas musculaturas que precisam, né, ser alongadas, e a questão da mobilidade são fundamentais para poder aliviar questões de dores nas costas, tá bem? Por isso que programas de exercícios personalizados, né, programas de exercícios que são direcionados, voltados para fortalecer o corpo integralmente, aliviar a dor, enfim, são muito bem-vindos, né? Não só para dor nas costas, mas para todas as outras dores, tá? Existe algum tipo de exercício que pode ajudar no alívio de dores nos joelhos? Os joelhos também são um local de
bastante comum, né, de dores, tá? Até porque a gente pode ter problemas de lesão de menisco, que geralmente é por conta de impacto, condromalácia patelar, a gente tem várias patologias que podem acontecer no joelho, né? O joelho é uma articulação que aguenta bastante, que leva bastante, vamos dizer assim, leva bastante porrada, né, no dia a dia, porque a gente caminha, precisa do joelho, a gente senta, precisa do joelho, a gente levanta, precisa do joelho, né, e muitas vezes tem uma questão postural que começa lá no pé, né, com uma pisada voltada para dentro ou para fora, e aí a gente vai subindo para o tornozelo, e quando vê isso vai refletindo no joelho, enfim, porque a gente tem um empilhamento de articulações e sempre que uma articulação não está fazendo o movimento de maneira satisfatória, né, tá em disfunção, vamos dizer assim, vai transferindo para a próxima, tá? Então, também exercícios de fortalecimento das musculaturas do quadríceps, né, que é a nossa parte anterior da coxa. Deixa eu até pegar meu bonequinho aqui, que aí esses dias eu lembrei que eu tinha um bonequinho para explicar as coisas, porque eu adquiri o bonequinho e simplesmente esqueci ele lá nas prateleiras, né? Então, os músculos aqui anteriores da coxa, ó, eles vão auxiliar no fortalecimento do joelho, tá? E aí, que exercícios que podem ser feitos, né? Exercícios de extensão, né? Do joelho, extensão e flexão, os exercícios de agachamento, claro, né? Sempre com a execução adequada, né? A gente precisa ter uma técnica correta, aprender realmente a realizar os exercícios. A gente não nasce sabendo, né? É preciso ser ensinado também a respeito disso, de como posicionar o meu pé, como posicionar o meu joelho, né? Então precisa procurar um profissional, um programa de exercício que vai te dar essas orientações também, para que você resolva o problema e não piore ele, certo? Como evitar lesões durante a prática de exercícios físicos, né? Exercícios físicos falando aí também de esportes, né? Enfim, de outras, não somente treinar, fazer exercício, né? Mas também a questão dos esportes e tudo mais. Então, é importante ter um aquecimento adequado, né? Já se tem estudos recentes que falam da importância de aquecer a articulação antes da gente fazer qualquer atividade física, né? Se o movimento está na articulação, né? Ela precisa estar se movimentando livre de restrições. As mobilidades são muito bem-vindas como forma de aquecimento para treinar, para jogar beach tênis, para lutar jiu-jitsu ou qualquer outra luta, né? Então, é importante fazer um aquecimento articular, circular as nossas articulações, né? Os ombros, os punhos, o quadril, né? Os tornozelos, enfim, fazer um aquecimento e alguns exercícios de mobilidade também, tá? Foi-se o tempo de que aquecer adequadamente é caminhar 5 minutinhos na esteira, tá? Hoje tem outras formas de aquecimento e é importante ter conhecimento sobre isso ou procurar, né, profissionais que te orientem a respeito disso para que você tenha um aquecimento adequado para qualquer atividade que você for fazer, tá? Fuja de profissionais que te mandam aquecer 5 minutinhos na esteira. Isso já era, tá? Isso já foi. Muito bem. Tá, a questão da técnica correta dos movimentos também é importante para a gente evitar ter problemas, né, ter lesões durante a prática. Respeitar os limites do corpo, né, a gente tem que ouvir o nosso corpo. Se eu tô sentindo que tem uma coisa que não tá legal, não força, né, principalmente se for uma dorzinha, uma fisgada, né, uma ardida ou algo nesse sentido, tem que cuidar, tá? A gente sente depois que a gente desenvolve uma consciência corporal, depois que a gente conhece o nosso corpo fazendo exercício, a gente sabe ter essa sensação, a gente percebe quando a dor é uma dor porque a gente está, no caso, né?
que aquela sensação que a gente está sentindo é uma sensação porque ela está forçando, né? Porque a gente está ativando aquela musculatura, e quando é uma dor que pode dar problema, pode ocasionar alguma lesão, tá? Próxima pergunta. Existe uma relação entre postura e dores articulares? Sim, total, tá? Uma postura inadequada pode colocar as articulações, pode colocar um estresse, né, adicional nas articulações. Então, como eu disse, se eu tenho uma postura com os ombros caídos para frente, eu vou estar forçando as minhas costas a uma postura que não é natural dela. E isso vai sobrecarregar a minha coluna em algum ponto, certo? Da mesma forma, se eu tenho uma pisada, que às vezes a gente pensa, né? O que vai interferir uma pisada lá para dentro, né? Eu percebo que o meu calçado gasta muito para dentro, vai interferir no tornozelo, vai interferir no joelho e até no quadril, tá? Então, com toda certeza. Só que muitas vezes, se você tenta corrigir a postura, você não consegue, tá? Por quê? Porque muitas vezes já é uma coisa que vem de muitos anos, né? Às vezes até uma questão de nascença mesmo, uma questão congênita. E também porque as suas musculaturas podem estar fracas ou muito tensas. Então é preciso ser feito todo um trabalho para que você consiga corrigir essa postura. Não é só querer, vou colocar os meus ombros para trás e está tudo resolvido, tá? Então, é preciso ter todo um trabalho com relação a isso e passar por uma avaliação também para entender até que ponto é uma má postura porque você está desleixado com a sua postura, ou até que ponto é uma má postura estrutural, certo? Então, procurar manter essa boa postura, né? Se você tem consciência, enfim, praticar os exercícios de fortalecimento, de alongamento para aliviar essas tensões. E daí isso, né, vai ajudar a reduzir essas sobrecargas, tá? Quais são os cuidados necessários ao praticar exercícios para pessoas que têm dores crônicas, tá? Então, dores crônicas, procurar orientação profissional, né, um tipo de treinamento específico, um treinamento generalizado. A gente não deve treinar somente o local da dor, né? Isso geralmente é feito por fisioterapeutas, tá? Quando você tá com um problema, por exemplo, no ombro, você vai passar por sessões de fisioterapia onde você vai fazer um tratamento para o ombro. Mas depois que for reabilitado esse membro, o fisioterapeuta vai falar para você: dê continuidade fazendo atividade física com um profissional de educação física, tá? Porque agora o teu membro já está reabilitado, já tem condições de movimentá-lo, então você vai passar a fazer atividade física e treinar todo o seu corpo, tá? Não somente aquele local aonde se sente a dor, tá bem? Porque como a gente tem um empilhamento de articulações e as nossas articulações estão todas interligadas e relacionadas, pode ser que o seu ombro doa por um outro motivo, tá? Por alguma outra articulação, por alguma outra musculatura que não está fazendo o papel dela, tá? Então, é importante ter consciência com relação a isso também, tá? Saber respeitar os limites do corpo, como eu falei, focar em atividades de baixo impacto, fortalecer, né, de maneira global, tudo isso vai ajudar. Se tiver dúvidas, por favor, perguntem, tá? Estou com dor nas costas, por exemplo. Quem eu devo procurar? Médico, fisioterapeuta ou profissional de educação física? Então, vamos lá. O médico, você vai procurar quando a dor for intensa, persistente, tanto aguda quanto crônica, tá? Especialmente se ela estiver associada com outros problemas, tá? Se tiver inchado, tiver com febre, tiver anormal, tiver fraco, tiver perda de sensibilidade, uma perda de movimento, uma coisa, né, que precisa ser avaliado para entender o que está acontecendo, tá? Então o médico ele vai avaliar, ele vai diagnosticar, ele vai ver, né, suas condições médicas subjacentes, outros problemas, outras coisas, outras questões que você poderá ter,
tá? Prescrever medicamentos, então o médico é o profissional que vai poder prescrever algum medicamento para você, não a sua vizinha, não o seu amigo, tá? Pessoas profissionais que são habilitados para isso, tá? Se necessário, né, eles vão fazer essa prescrição e também encaminhar para outros profissionais, né, fazer a indicação de tratamentos e tudo mais. Então, o médico vai fazer esse papel. O fisioterapeuta, então, se a dor estiver relacionada a lesões musculares e articulares, tá? E se estiver atrapalhando ou impedindo de realizar certos movimentos, né? Tô sentindo bastante dor aqui no meu ombro, não consigo mais levantar o meu ombro, né? Não consigo fazer os movimentos de maneira satisfatória, tá me prejudicando no meu dia a dia, né? Ou até por próprio encaminhamento do médico. Ou então eu sofri uma lesão, eu preciso reabilitar o meu membro, passei por uma cirurgia, ou tive um rompimento de tendão, de ligamento, do manguito rotador, que é muito comum, né? Eu vou passar por um fisioterapeuta porque ele vai usar técnicas, tratamentos adequados para reabilitar aquele membro, para deixar ele movimentando novamente, tá? Ele vai reabilitar geralmente o local da dor, tá? Então você vai lá com dor no ombro, ele vai tratar a sua dor no ombro, vai reabilitar aquele membro para que você tenha condições novamente, se o seu caso não for cirúrgico, claro, né? Se for cirúrgico, vai ser depois da cirurgia, você vai passar pelo fisioterapeuta, tá? E o profissional de educação física, ele vai te dar orientação de exercícios, né? Ele vai prescrever exercícios para você, né? De maneira adequada, exercícios seguros, para prevenir lesões, para fortalecer a sua musculatura e para melhorar a sua condição física de maneira geral, né? Para trabalhar toda a sua musculatura, não só a questão do ponto da dor, para ajudar a melhorar a postura, para ajudar a melhorar desvios posturais que possam estar acontecendo, né? Mas aí você precisa procurar o profissional que tem as especificidades dentro daquilo que você precisa, certo? Então, que ele vai poder te ajudar nessas questões. Você está procurando aquele profissional por qual objetivo, né? Porque você quer fortalecer o corpo, você quer melhorar a sua qualidade de vida, você quer evitar novos episódios de dor, né? Naquele determinado local ou em locais diferentes. Então, esse é o profissional que vai te ajudar a fazer isso, tá bom? E vai ajudar a melhorar a dor, evitando novas crises, né? Mesmo em diferentes locais, como eu falei, tá? Estamos quase acabando, temos mais duas. Quais são os principais erros que as pessoas cometem ao tentar aliviar dores articulares e musculares? Eu, inclusive, já fiz alguma live sobre isso, já falei algumas coisas sobre isso, e nós vamos falar mais detalhes no workshop do dia 1º. Tá? Mas uma breve resposta, assim, geral, é negligenciar, tá? Negligenciar a dor, né? Fingir que nada está acontecendo, vou lá, tomo um remédio e não dou importância para o que a dor está tentando me avisar, né? De que algo não está bem naquele determinado local. Isso é um dos erros principais, tá? Ignorar a necessidade de fortalecer o seu corpo. Tenho certeza que se você que tá aqui já passou por um médico, tá? E um médico por conta de uma dor nas costas ou qualquer coisa nesse sentido, né? Dores articulares e musculares. Eu tenho certeza que o médico te mandou fortalecer, né? E muitas vezes a gente vai deixando de fazer isso porque a gente pensa que é muito difícil, porque isso é cansativo, porque eu não gosto de academia, tá? Mas existem outras possibilidades. Inclusive, no workshop eu vou te explicar sobre essa possibilidade de você fazer isso em casa, né? Com as coisas que você tem em casa, com materiais pequenos, baratos, enfim, né? Que você pode fazer aí na sua casa, no conforto do seu lar, 20 minutos, certo? 20 minutos por dia, 30 minutos por dia, e não precisa ser todos os dias. Então, tem outras possibilidades, né? Cabe a gente encontrar
uma possibilidade que se adeque à nossa situação, né? Que claro que seja segura, né? Que vá nos dar um suporte em caso de necessidade, né? Mas que a gente consiga adequar a nossa rotina diária, certo? Uma outra coisa também é exagerar em exercícios sem orientação adequada. A gente vê muita gente nas academias, né, fazendo exercícios de maneira errada e com bastante carga, com sobrecarga, e isso acaba causando mais problemas, tá? E depender exclusivamente de medicamentos sem abordar as causas subjacentes da dor, né? A gente toma medicamento para aliviar aquele sintoma, cala a dor e não vai lá resolver a fonte, né? Não vai resolver o problema lá da raiz, tá bom? Então, se você quer resolver o seu problema de dores pela raiz, cortar o mal pela raiz, não pode perder esse evento. Isso vai ser o maior erro que você vai cometer. Assistir minhas lives, acompanhar meus conteúdos, né? Se preocupar com a sua saúde, buscar alternativas e não se inscrever no workshop. Não pode. Tem que se inscrever, tá? Se eu já tenho dor e fizer exercícios por conta própria, sem um acompanhamento profissional, eu posso piorar a situação? Sim, fazer exercícios sem um acompanhamento profissional adequado, sem ter uma prescrição adequada, porque assim, exercício por exercício, existe milhares. Mas como é que você vai saber se aquele exercício pode ser feito no seu nível de condicionamento, por exemplo? Ou para a sua questão de dor? Então tem que ter uma progressão, tem que começar devagar, né? Enfim, a gente passa numa faculdade 4, 5 anos estudando como formular, como prescrever esses exercícios. Aí você, com o seu conhecimento de internet, vai lá, olha um exercício e toma aquilo lá para a vida, né? Isso que vai me curar, que vai resolver o problema, tá? Então precisa ter uma prescrição feita por um profissional, tá? Um acompanhamento feito por um profissional que vai te dar um suporte. Estou com dúvida de fazer esse exercício. Mandar um vídeo que seja, né? Se for à distância. Enfim, para você poder estar seguro naquilo que você está fazendo e não fazer qualquer coisa de qualquer jeito, tá? Porque isso pode sim, muitas vezes, piorar a situação, tá? É isso que piora a situação. Não o exercício, é o exercício feito de maneira errada, na hora errada, né? No momento errado, enfim, tá? Então, aqui também eu tinha anotado, né, como resposta que é importante ter um programa de exercício personalizado, levando em consideração as suas condições específicas, as suas limitações individuais, né? Muitas vezes você está começando, também não tem experiência no assunto e precisa desenvolver essa consciência corporal aos poucos, né? Do dia para a noite que você sai fazendo um agachamento com barra nas costas e 30 quilos, tá? Então, isso tem uma progressão para se chegar lá. E, né, consultar um profissional de saúde para garantir a segurança e a eficácia dos exercícios, tá bem? Muito bem, gente. Aqui eu trouxe, então, as 10 principais dúvidas, as mais recorrentes, né? As que também foram enviadas nas caixinhas que eu mandei hoje, tá? E até agora eu não recebi nenhuma dúvida, né? Se quiserem fazer uma pergunta, podem fazer, que eu responderei. Então, agradeço humildemente a presença de vocês, quem ficou comigo até o final, né? Teve gente que apareceu e foi, depois volta, né? É bem normal isso acontecer, mas a live vai ficar gravada, tá? Disponível aqui para vocês, tanto aqui quanto no meu canal. E, de novo, vou lembrar, né? Não se esqueça de se inscrever no workshop Viva Sem Dor, que vai acontecer no dia 1º de junho, às 20 horas e 30 minutos. É online, é gratuito. E eu tenho certeza que se você aplicar aquilo que eu vou falar para você nesse evento, você vai transformar a sua vida,
tá? Para muito melhor, você vai ter mais qualidade de vida, você vai se sentir mais disposto, né? Você vai fortalecer o seu corpo de maneira geral e com certeza vai aliviar e eliminar as dores que você sente, tá? E pelo menos te deixar muito menos suscetível a novos episódios e de dor e possíveis lesões, tá bem? Então se inscreve, o link tá na bio aqui do perfil, é gratuito, é só colocar os seus dados lá e ficar ligado no e-mail, porque vai vir todas as notificações lá pelo e-mail, tá bom? Muito obrigada então pela atenção de vocês. Semana que vem estaremos aqui, né? A live já o workshop já é na semana que vem, na quinta da semana que vem, mas terça-feira, se Deus quiser, estaremos aqui ao vivo também, tá bom? Muito obrigada!